Boa noite. Estamos aí, entrando no teu lar com muito carinho, com muito respeito, para a gente bater aquele papinho, não é? De todas as semanas, falando de assuntos importantes, que estão aí desafiando a nossa capacidade de compreender, de aceitar e de perseverar até o fim, como nos foi recomendado pelo Mestre dos Mestres. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Salvos do quê? Nós não estamos condenados. Salvos de maiores sofrimentos. Porque aquele que perseverar na sua resignação, na sua paciência, perseverando no bem, procurando dar o melhor de si em prol da sociedade, e principalmente daqueles que estão mais próximos e que fazem parte do nosso cotidiano. É aí que nós nos consagramos verdadeiramente cristãos. Nesse convívio, muitas vezes apertado, porque dentro do próprio lar, muitas vezes trazemos grandes desafetos do passado, na figura de um filho, de uma esposa, de um esposo, não é? E a família toda forma um conjunto que se transforma num verdadeiro laboratório de aprimoramento do ser humano. E, consequentemente, é óbvio, aqueles que perseverarem, semeando a paz, a concórdia, muitas vezes até renunciando a alguns direitos, a fim de pacificar, não é? Como diz ainda o nosso mestre maior, quando nos fala, se quiser vir após mim, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Veja que ele fala, renuncie a si mesmo. Nós não estamos renunciando quando tomamos essa atitude fantástica de renunciar para pacificar. Nós não estamos renunciando ao nosso caráter, à nossa dignidade, nem à nossa condição de espíritos eternos. Estamos renunciando a alguns caprichos que são alimentados, muitas vezes, pelo nosso egoísmo, nosso orgulho. Antigamente, quando o orgulho era ferido, as pessoas iam para a rua duelar, a título da honra. Gente, Jesus merecia todas as honras do mundo e encontrou pelo longo do seu caminho desafios tremendos, culminando até com seu sacrifício maior, entregando a própria vida em favor de todos nós. Não para nos salvar, da forma literal da palavra, mas sim para gravar na nossa consciência todo o exemplo das suas atitudes e das suas palavras. A sua morte na cruz foi o lacre, a impressão, o carimbo da sua mensagem, que está em todas as consciências. Por mais que a criatura diz ignorar, se ausentar da religião, isso paira na sua consciência. Com certeza, lá nos refolhos da alma, muitas vezes até o mais vil dos criminosos lembram dessa figura e bate até o mal-estar quando a criatura não está no caminho. Então, hoje não podemos ignorar o papel importante desse mestre, não é? Um mestre que soube nos amar, apesar, não é? De todas as nossas imperfeições. Gente, quando Jesus veio ao mundo, só existia um tipo de amor. Amor a si mesmo. Amor a si mesmo. Um egoísmo contundente.
Tanto é que ele fala, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Porque na época era só o que se fazia, era amar a si mesmo. Então ele colocou aí como referência, amar o próximo. Ou seja, desejar ao próximo aquilo que nós desejamos a nós mesmos. Não é? Então, gente, hoje nós buscarmos nesse conhecimento do Evangelho a luz do Consolador, não é? Porque hoje, compreendendo a reencarnação, fica mais fácil compreender o Cristo e as suas parábolas, importantíssimas. Ele fala, inclusive, da reencarnação para Nicodemos, quando ele diz, né, quando Nicodemos, na calada da noite, foi à sua procura, porque ele tinha vergonha de ser visto conversando com o mestre, que os fariseus, os doutores da lei, repudiavam. Mas ele, com medo, né, do inferno que eles pregavam constantemente, foi às escondidas conversar com Jesus para saber, não é, como entrar no reino dos céus. E Jesus o surpreende com uma afirmação que para ele era profundamente incompreensível. Terás que nascer de novo para poder entrar no reino dos céus. E ele, coitado, dentro da sua ignorância, falou, mas como posso eu entrar novamente no ventre da minha mãe para tornar a nascer? Veja que interessante esse diálogo de um doutor da lei da época com Jesus, não é? E aí o que acontece? Ele explica ainda mais, Jesus deixa claro, quando ele diz assim, para Nicodemos, o Espírito é como o vento, ouve-se-lhe a voz, mas ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. É óbvio, ninguém sabe de onde ele vem, se ele vem de outro planeta, se ele está vindo de um outro país. Que ele está vindo, porque ele já existe, pré-existe a matéria, não é? Senão Jesus teria dito, o Espírito é criado por Deus, né? E ninguém sabe para onde ele vai, para o céu ou para o inferno, na concepção deles, né? Mas não, Jesus fala, ninguém sabe de onde ele vem, e nem para onde ele vai, porque vai depender das suas atitudes, da sua vivência na Terra, é que vai determinar para onde ele vai. Ele pode ir para um mundo inferior, pode ir para os umbrais da vida, no mundo espiritual. Quer dizer, ninguém sabe para onde eu estou indo, ou qualquer um de nós, para onde nós estamos indo. Aí vem aquela pergunta que até se tornou um filme muito interessante. Quo vadis? Onde vais? Para onde estamos indo? Qual o nosso maior objetivo no nosso coração? Não digo nem na inteligência, nem na sagacidade, porque tem uns já definidos, né? Os seus propósitos, os seus objetivos, que não condiz com a própria realidade da criatura na maioria das vezes, porque as pessoas se apegam tanto aos valores da Terra, que é o único objetivo que ele enxerga é esse, né? Os prazeres do mundo. Mas quando a pessoa, como Nicodemos, está preocupada, tem que buscar saber. Nicodemos foi, vencendo todas as barreiras das suas convicções, dos seus medos, e ousou chegar até Jesus para fazer essa pergunta. E teve a resposta exata. Bastava raciocinar para compreender que Jesus falava da reencarnação, da pré-existência do Espírito, e não que ele fora criado no momento da criança nascer.
Então está aí, gente. Esses são os olhos de ver e ouvidos de ouvir, que Jesus se refere muitas vezes. Ouvidos de ouvir e olhos de ver. Porque tem gente que olha, mas não vê. Escuta, mas não ouve. É bem diferente. Gente, acuidade na nossa relação com o mundo. Vivemos um momento em que precisamos da lucidez espiritual, na compreensão ampla da nossa natureza. Sim, da nossa natureza. Porque ela não está limitada do berço ao túmulo. Como disse Jesus, na hora que você chega no bercinho terrestre, ninguém sabe de onde você veio, nem a tua família, né? Sabe que você está ali, voltou para a vida material física. E isso é tão fácil de perceber da pré-existência do espírito, porque você percebe duas crianças, até mesmo gêmeos, não é? São criados com o mesmo carinho, com a mesma educação, não é? Com a mesma genética. E são completamente diferentes. Se eles fossem criados naquela hora do nascimento, eles tinham que se desenvolver com uma certa paridade de comportamento. Porque estão recebendo a mesma instrução. Estão vendo pela primeira vez, não é? As informações para os rumos a serem tomados. Deveriam ser iguais. Eles não tinham nada gravado antes. Segundo, é lógico, aquele entendimento de que Deus cria na hora que nasce. Mas não, são completamente diferentes. Às vezes, dentro do ventre, os gêmeos se agridem. Às vezes são dois inimigos que vêm como gêmeos, para poder, né, olhando um para o outro, se ver a si mesmo, para vencer os obstáculos da diferença. Muitas vezes das mágoas, dos ódios nutridos em vidas passadas. Já foi registrado esse movimento, né? Através do ultrassom, um empurrando o outro com os pés, com as mãos, como quem diz, sai daqui. Você dá uma risada, Não estou inventando, não. Eu assisti isso no Discovery. E aí me levou a uma análise profunda. Por que esse movimento? São impulsos instintivos que estão lá no subconsciente. Por isso que a relação, de repente, consolidada a reencarnação, pode ser muito difícil. E aí se explica uma série de acontecimentos que às vezes nós achamos que não tem explicação. Não é verdade? Então é isso aí, gente. Eu vou para um pequeno intervalo e já volto com vocês. Livros que esclarecem e iluminam a alma. W. Paz, Livraria. Problemas de coluna, estresse, fibromialgia, massagem psicossomática. Retornamos, e com as turbinas do coração aquecidas. É óbvio, nas chamas dessas verdades, desse conhecimento, qualquer coração se aquece. Não tenha dúvida. É onde estão as nossas esperanças. Onde estão as nossas esperanças? Você
que aguarda um mundo novo, um mundo renovado. Lembra? Antes de tudo, esse mundo começa aqui, no teu coração, nas tuas emoções, nos teus sentimentos. Depende de como você está convivendo com esse mundo em que você renasceu por força das tuas necessidades. Como você está interagindo? Quais são as tuas reações, os teus sentimentos perante os acontecimentos que muitas vezes te envolvem, direta ou indiretamente? Isso é que vai contar. O perseverar até o fim é justamente isso. Perseverar vigilantes. E Jesus ainda fala mais, não é? Muitos sobreviverão pela fé. Que fé? Ficar esperando que os anjos intervenham? Como muitos acreditam que extraterrestres virão ajudar na transformação da humanidade. Gente, a transformação da humanidade está no ser humano. Somos responsáveis por este planeta. E Deus nos deu toda a liberdade de fazermos o que quisermos com ele. Tanto é que está aí o que os homens estão fazendo com este planeta. Terá as consequências. Tudo que nós atuamos, praticamos, gera uma consequência. Já estamos vendo algumas, não é? Não temos mais aquela alegria de falarmos, no verão, não, no inverno eu vou. Onde está o inverno? Onde está o verão? Onde está a primavera? Vocês estão entendendo, gente? A primavera marca, porque é o retorno das flores. Veja que Deus é tão bom, e até mesmo eu acho de uma forma romântico, porque todos os anos Ele nos manda flores, das mais bonitas, para enfeitar a casa onde nós vivemos, que é o planeta Terra. Gente, vamos começar a pensar em Deus, não como um ser humano como nós, com as suas fraquezas, com as suas tendências. Isso não existe no Criador, né? Ele está acima de tudo. E é realmente o Criador de todas as coisas. Só que Ele as fez perfeitas. Não exige reparos. Por isso, quem espera uma intervenção de Deus na nossa vida, na vida planetária, vai esperar eternamente. Nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Nós vamos ter que transformar a Terra. Haverá consequências que promoverá grandes migrações de espíritos para outros mundos, marcados ainda pelas fraquezas não vencidas, pela violência. Vocês estão entendendo? E aí sim, se cumprirá uma das mais importantes afirmações de Jesus. Os mansos herdarão a terra. Então veja que o padrão que a vida está nos exigindo para continuarmos neste mundo transformado no futuro é a nossa mansidão. A mansidão no olhar, no ouvir e no falar. Vocês estão entendendo? A mansidão não é só não violência, porque muitas vezes não somos fisicamente explícitos na violência, mas ainda carregamos e torcemos muitas vezes por certas violências que nós acreditávamos ou acreditamos que seria justiça. Nós não temos ainda
essa capacidade de julgar de forma judiciosa qualquer acontecimento ou qualquer pessoa. Então, gente, mansidão não significa também se omitir, tá? Porque a pessoa às vezes se isola da convivência, não participa, não opina, se esconde, né? Não quer ver, não quer ouvir, não quer falar, para não ter que participar. Essa omissão será julgada com muito rigor. Tem uma frase que diz: os mornos, né? Os mornos serão julgados com maior rigor. O que é morno? É algo que não está quente e nem frio. Vive em cima do muro. Para explicar melhor. Porque eu acho que pode ser a mensagem que for, da maior grandeza que for, nós temos que usar da simplicidade, para que todos possam entender. Se eu estivesse aqui rebuscando o dicionário, para mostrar cultura, gente, eu não estaria trabalhando para o despertar, para a informação, que todos precisam mais do que nunca neste momento compreender a nossa natureza e o que está acontecendo neste mundo. E meditando sobre essas questões, como de ficar em cima do muro. Aí a pessoa pode falar, mas às vezes você se envolve e sobra para você. Não importa. Você vê que não cabe a você interferir, não interfira. Aí concorde, isso não é omissão. Mas quando cabe a você, quando está na tua alçada, quando você faz parte, e você se esconde e deixa acontecer o que não deveria acontecer, você é tão culpado. Não tem nem dúvida, é que nem hoje. Eu não tenho pena só dos políticos corruptos, que vão pagar muito caro tudo isso. Nem dá para imaginar no mundo espiritual como ficarão essas criaturas. Né? Responderão por todos os crimes cometidos na sombra da lei, não é? E das mortes que acontecem no mundo, por falta dos recursos, não é? Que foram desviados dos seus objetivos. Mas eu tenho pena também daqueles que lá estão e se omitem. Vocês estão entendendo? É um tipo de omissão perigosa, que vai redundar a um efeito indesejável, né? Mas cada um é cada um. Mas quando estiver na nossa alçada, gente, vamos opinar. Se me ouviu, ouviu. Se não ouviu. Eu, às vezes, aqui sou até um pouquinho duro com essa questão de certas atitudes que estão sendo tomadas hoje. O nosso movimento espírita, muitos, né, falam que eu sou polêmico. Eu não sou polêmico. Eu não saio uma vírgula dos ensinamentos de Kardec, nem uma vírgula do Evangelho. Que para mim um e outro é a mesma coisa. Nos leva ao mesmo objetivo, renovação, amadurecimento, aperfeiçoamento do ser humano. Então, às vezes você é obrigado a chamar a atenção, porque nós estamos assistindo no mundo a ilusão tomando conta das multidões, não é? Temos hoje na religião vários popstar, não é? E no espiritismo também. Temos estrelas brilhando, mas sem iluminar ninguém, que é o pior, não é? Levando entretenimento ao invés de informação. Mas temos que passar por isso. São períodos de aprimoramento.
Mas se houver mais pessoas acordadas, que tivessem a coragem de descer do muro, eu acredito que muita coisa melhoraria, não é? E nós aprimoraríamos a informação sobre a natureza espiritual do ser humano, que é o grande objetivo da doutrina dos espíritos. Informar o ser humano sobre a sua natureza, para que ele possa administrar com sabedoria a sua vida, com proveito, com crescimento real, para alcançar a verdadeira felicidade, que ainda não é deste mundo. Gente, é esse o verdadeiro objetivo da doutrina dos espíritos. Os espíritos não nos revelaram essas verdades para nós fundarmos mais uma religião e construir igrejas, aprisionando os fiéis aos dogmas, aos conceitos e aos medos. Medos. O que tem de gente hoje presa aos templos por medo. Medo do inferno, medo que a vida anda para trás, medo, todos os medos parece que fazem parte do cotidiano de uma grande, imensa maioria do ser humano. Gente, eu pergunto, medo do quê? O que de pior pode acontecer por uma criatura? Eu sei. Você talvez não saiba, mas eu sei. O que de pior pode acontecer para um ser humano? É ele ceder às tentações e prevaricar, se afundando na lama de erros inconfessáveis. Isso é o pior. A morte não é nada, não existe. Não tem. Todos vamos morrer. Se for hoje, amanhã, depois, cada um tem o seu dia para partir. E tem gente que fala que a morte é a pior coisa que pode acontecer para o ser humano. Espera um pouco. Só existe uma morte terrível que não deveria ocorrer, que é aquela deliberada pela própria pessoa, quando ela comete o suicídio. Que Deus abençoe essas almas, onde estiverem. Então, gente, eu estou aqui, desafiando você. Não estou falando talvez o que você gostaria de ouvir, mas estou falando o que tenho certeza no meu coração que é o que você precisa ouvir. E todos nós precisamos. Eu também aprendo com este momento de sabedoria. Beijão no coração de todos vocês. Até o próximo programa.